Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 21ª rodada. Lembrando que muitos times, mais da metade, não tem 20 jogos, tá? Tem, acho que 8 times que realmente estão indo para a 21ª rodada, mas a maioria tem um jogo a menos, 2 jogos a menos, o Inter tem 5 jogos a menos, ou seja, a classificação para alguns times, poucos times, é uma classificação real, mas para a maioria a classificação não é a real, justamente por causa disso, porque tem jogos a menos e muitos jogos a menos em relação aos times, então é uma dança da cadeira danada. Então você falar, o meu time hoje é o 9º colocado. Bom, você não tem certeza, porque tem uma discrepância em relação aos jogos. Isso é a CBF, isso é o calendário do futebol brasileiro. Bom, então a gente vai para a 21ª rodada do que está determinado na tabela. E o Canal Resenha com Magalhães vem aqui dar os seus palpites, né? E aí, também, não ajudar a galera que aposta, não é nem isso, mas na verdade é ajudar a galera que aposta. De repente a galera está em dúvida, né, em algum jogo, de repente escuta alguma coisa que eu falo aqui e porra, é nesse aí que eu vou. Então a gente está aqui para fazer uma brincadeira de palpite, né, de chute, né, que palpite é chute. Muitos dizem que não, né, muitos dizem que apostas, né, a galera que entende, né, que trabalha nisso. Tem até um grande amigo, Marcelo Barros. O Marcelo Barros, esse meu grande amigo de infância, ele faz aquele 1 minuto bet, eu acho que na Record. Vira e mexe ele aparece na Rede Record, fazendo aquele 1 minuto de palpite. Aquele baixinho branco, parece até um portuguesinho. Marcelo Barros, meu parceiraço de mais de 40 anos de amizade, ele entende disso, estudou sobre isso, e ele fala, Magalhães, não é sorte não, irmão, isso aí tem cálculo, tem um monte de cálculo que a gente faz para coisa e tal. Bom, mas eu, como não estudei essa situação de palpite, eu vou na minha percepção, né? Lógico, pego algum número aqui, outro ali, mas eu vou mais na percepção, na intuição, do que nos números frios, né? E aí, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Até nos números frios. Tem algumas coisas óbvias, né? Que você pode apostar. Dá um exemplo, vai pegar um time mais forte com o mais fraco, você apostar, o time mais forte vai atacar mais, vai ter mais escanteios a favor. Isso aí é meio lógico, mas eu não faço essa situação de escanteios, faltas. Não é isso. É só quem vai ganhar, quem vai perder. Porque senão o vídeo aqui fica enorme e eu não tenho capacidade para isso, tá? Então vamos lá para os nossos palpites de mais uma rodada do Brasileirão Série A. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Primeiro, essa rodada é uma rodada atípica. Por que uma rodada atípica? Porque nesta semana que vai entrar, temos a segunda partida da Copa do Brasil. São 16 times, tá? Sendo 2 da Série B, ou seja, 14 times. Então, 14 times de 20 da Série A estarão em campo com olho na Copa do Brasil. Então a tendência é que muitos times poupem jogadores. O problema é que desses 14 times, se eu não estiver enganado, 6
estão brigando contra o rebaixamento. Esses times não podem poupar. A prioridade não pode ser a Copa do Brasil. A prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem, vamos lá, ó, Atlético Goianiense, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Juventude e Vasco da Gama. Esses 6 times, vou repetir, Atlético Goianiense, Fluminense, Grêmio, Corinthians, Juventude e Vasco da Gama. Esses 6 times, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Esses 6 estão brigando contra o rebaixamento. Desses 6, 2 estão na zona de rebaixamento. Atlético Goianiense e Fluminense. Grêmio e Corinthians estão na portinha. Juventude está um pouquinho mais acima e o Vasco um pouquinho mais acima. O Juventude, na minha opinião, é o que tem a situação talvez menos complicada, porque o Juventude tem 2 jogos a menos e está na 13ª colocação com 21 pontos. Mas mesmo assim, o Si não joga. Hoje ele tem 21 pontos. Está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então esses 6 times, na minha opinião, não podem poupar. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil joga, mas, irmão, é o que der. O Campeonato Brasileiro é prioridade. E aí, por restante, não. Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, São Paulo, Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Não. Esses aí, na minha opinião, podem poupar. Flamengo pode poupar, Botafogo pode poupar, Palmeiras pode poupar, São Paulo pode poupar, Bahia pode poupar, Atlético Paranaense poupar e Atlético Mineiro poupar. Para quê? Porque esses times vão decidir a sua vaga na Copa do Brasil. E aí, não vou ficar aqui em cima do muro. Não vou ficar aqui em cima do muro. Os times que estão na zona de rebaixamento, obviamente, eles não brigam por título na Copa do Brasil. Eles não brigam por título na Copa do Brasil. Quem briga por título na Copa do Brasil é a galera que está mais acima. Bragantino, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, esses times brigam pelo título. Então, 6 vão jogar para tentar ir aonde der. Tá ali para tentar arrumar uma prata. Não para título. E 8 brigando por um dinheiro, mas também pelo título. Então, dos 14, na minha opinião, 8 jogam para passar de fase e brigar pelo título, e 6, o que Deus quiser, porque o objetivo é não cair. Tá? Então vamos lá aqui rapidamente, antes de eu dar os palpites, a classificação. O líder do campeonato é o Flamengo com 40 pontos em 19 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos. O segundo colocado é o Botafogo com 40 pontos em 20 jogos. O terceiro colocado é o Palmeiras com 36 em 20 jogos. O Fortaleza é o quarto com 36 em 19. O Cruzeiro é o quinto com 35 pontos em 19 jogos. O São Paulo é o sexto com 32 pontos em 20 jogos. O Bahia é o sétimo com 32 pontos em 20 jogos. O Atlético Paranaense é o oitavo com 28 pontos em 18 jogos. O Atlético Mineiro é o nono com 28 pontos em 18 jogos. O Bragantino é o 10º com 25 pontos em 18 jogos. O Vasco da Gama é o 11º com 23 pontos em 19 jogos. O Criciúma é o 12º com 21 pontos em 18 jogos. O Juventude é o 13º com 21 pontos em 18 jogos. O Internacional é o 14º com 20 pontos em 15 jogos. Coitado do Internacional, cara. É um massacre que vão fazer com o Internacional. É uma puta de uma sacanagem, meu irmão. A CBF tinha que ter vergonha na cara, mas não vai ter. 15º colocado é o Corinthians com 19 pontos. E realmente parece que não vai acontecer nada com alguns torcedores do Corinthians que debocharam da tragédia do Rio Grande do Sul. Parece que não vai acontecer nada com esses caras, né? Uma pena. 16º colocado o Grêmio, com 18 pontos em 18 jogos. O Vitória é o 17º. Na zona de rebaixamento, com 18 pontos em 20 jogos. O Cuiabá é o 18º, com 17 pontos em 18 jogos. O Fluminense é o 19º, com 17 pontos em 19 jogos. E o Atlético Goianiense é o 20º, com 12 pontos em 20 jogos. Então essa é a classificação de momento. Então agora vamos para as partidas e para os palpites. Bom, jogos sábado, domingo e segunda. O jogo de segunda-feira não tem problema nenhum, porque é Cruzeiro e Fortaleza.
nenhum dos dois está na Copa do Brasil. Então, não tem problema nenhum jogar na segunda-feira, porque depois vai ter a semana inteira para treinar, né? Vamos lá. Vitória e Cuiabá, no sábado, dia 3 de agosto. Nenhum dos dois na Copa do Brasil. Os dois na zona de rebaixamento. O Cuiabá nos últimos 5 jogos só ganhou 1, perdeu 3 e empatou 1. O Vitória nos últimos 5 jogos perdeu 4 e ganhou 1, e foi o último. A defesa do Vitória é pior, mas o ataque é melhor. Cara, Vitória e Cuiabá. O meu palpite para Vitória e Cuiabá, eu não vou de palpite duplo, não. Palpite simples. Vitória do rubro-negro baiano. Para mim, o Vitória ganha do Cuiabá em casa. Vasco da Gama e Bragantino também no sábado, dia 3 de agosto. Os dois na Copa do Brasil. O Vasco não pode poupar. O Vasco tem que ir com o time principal. O Bragantino pode poupar? Sim. Tem uma missão difícil, porque perdeu de 2-0 para o Atlético Goianiense. O Vasco poderia ter tomado contra o Atlético Paranaense. Desculpa, o Bragantino tem uma missão difícil contra o Atlético Paranaense, que perdeu de 2-0. O Vasco joga contra o Atlético Goianiense. O Vasco poderia ter sido eliminado lá no jogo contra o Dragão, mas deu sorte. Então, decide em casa. Mas a prioridade do Vasco, na boa, não é a Copa do Brasil. O Vasco não tem nem time para pensar em título em Copa do Brasil. Eu também não vejo o Bragantino assim, com a possibilidade muito grande de título na Copa do Brasil. Mas mata-mata é diferente, né? Cara, o Vasco da Gama e o Bragantino. Eu acho que o Bragantino vai poupar. Alguns jogadores. Cara, eu vou de empate. Vasco da Gama e Bragantino. O meu palpite é empate. Criciúma e Atlético Mineiro também no sábado, dia 3 de agosto. Criciúma não está na Copa do Brasil, mas o Atlético Mineiro está. O Atlético Mineiro empatou a primeira com o CRB em 2-2 e decide em casa. Acho que o Atlético Mineiro não precisaria poupar. Não estou desmerecendo o CRB, mas não precisaria poupar. Mas talvez possa dar descanso a alguns jogadores deixando no banco. O Criciúma está aqui na 12ª colocação com 21 pontos. Nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. É um time mais equilibrado, só que toma muito gol. O Atlético Mineiro está na 9ª colocação com 28 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 13, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 4 jogos não perdeu. Atlético Mineiro e Criciúma. O resultado do Atlético Mineiro na Copa do Brasil foi meio surpreendente, né? Tem empatado com o CRB. Cara, Criciúma e Atlético Mineiro. Criciúma e Atlético Mineiro, eu vou de palpite duplo. Empate ou Atlético Mineiro. Palpite duplo. Empate ou Atlético Mineiro. Também, no sábado, dia 3 de agosto, Atlético Goianiense e Botafogo. Os dois na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense não tem opção. O Atlético Goianiense tem que ir com o time principal. Tá? O Atlético Goianiense ir com o time principal. É o último colocado do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é o segundo colocado. Tem um jogo muito difícil contra o Bahia lá. Empatou primeiro em casa. Né? Eu vi alguns canais do Botafogo com a prepotência do caralho, prepotência do cacete, desmerecendo o Bahia. Vi alguns canais, alguns torcedores do Botafogo, irmão, com a soberba, com a soberba aqui em cima, parceiro. Cara, eu acho que o Botafogo vai poupar. Se tem a pretensão de passar na Copa do Brasil.
Atlético Goianiense e Botafogo. Atlético Goianiense e Botafogo. Cara, o Botafogo é mais time, mesmo com o time reserva. Se o Botafogo for com o time todo reserva, não. Se for com o time todo reserva, eu vou de Dragão. Eu vou de Atlético Goianiense. Se o Botafogo for com o time todo reserva, para mim o Atlético Goianiense ganha. Se o Botafogo for com um time misto, com alguns titulares no banco, eu vou de empate ou Botafogo. Então, tá aí. Se o Botafogo for com o time todo reserva, para mim o Atlético Goianiense ganha. Agora, se o Botafogo for com um time misto, reserva e titulares, e com os titulares no banco, né, poder entrar, eu vou de empate ou Botafogo. Porque a torcida do Botafogo não vai gostar se o Botafogo não ganha do Atlético Goianiense. Por um acaso, dá um azar do Flamengo ganhar, do Palmeiras ganhar, ver o líder se distanciar um pouco com um jogo a menos e o Botafogo não se classificar contra o Bahia, né? Então, tem que ali analisar. Eu acho, essa é a minha opinião, o Botafogo vai com um time misto. Então, para mim, dá empate ou Botafogo. Também no sábado, 9h30 da noite, dia 3 de agosto, São Paulo e Flamengo. Os dois, na Copa do Brasil, os dois têm vantagem, né? O São Paulo fez 2-0 no Goiás e o Flamengo fez 2-0 no Palmeiras. A tendência é que o jogo mais difícil seja do Flamengo contra o Palmeiras em São Paulo. Apesar de ter sido um vareio do Flamengo, mas eu não acredito que o Palmeiras vai ter a mesma postura lá. O jogo do São Paulo é menos complicado, né? São Paulo e Flamengo. Mas acho que o Flamengo vai... Quer dizer, acho não. O Flamengo vai mexer de qualquer maneira. Porque o Flamengo não tem o Pedro e não tem o Luiz Araújo. E pode não ter o Cebolinha, que saiu, né? Então o Flamengo deve ir com Carlinhos na frente, com Bruno Henrique por um lado, de repente Carlinhos e Gabigol, né? Cara, o São Paulo pode, quem sabe, poupar um ou outro. Mas o São Paulo, na minha opinião, não tem necessidade de poupar. Para jogar contra o Goiás, não tem necessidade de poupar o São Paulo. Cara, São Paulo e o Flamengo. Eu vou de palpite duplo. Eu vou de empate ou São Paulo. Justamente porque, na minha opinião, o Flamengo vai com um time muito mexido. Tá? Se o Flamengo vai com um time completo, na minha opinião, se o Flamengo fosse com o time completo, na minha opinião, ia dar empate ou Flamengo. Com o time mexido, na minha opinião, dá São Paulo ou empate. Tá? Na minha opinião, o São Paulo não vai muito mexido. São Paulo vai com o time basicamente principal. Essa é a minha opinião, até porque não precisa poupar. Corinthians e Juventude no domingo, dia 4 de agosto. Os dois na Copa do Brasil. O Corinthians empatou com o Grêmio, vai jogar no mando de campo do Grêmio, mas o Corinthians não pode poupar. O Corinthians está próximo à zona de rebaixamento. O Juventude ganhou do Fluminense 3-2 e joga aqui no Rio. Mas o Juventude também está próximo à zona de rebaixamento. Então os dois, na minha opinião, vão com os times principais, né? Sem poupar nada, até porque o Juventude teve desfalques também na Copa do Brasil. Cara, Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude, eu vou de empate. Palpite simples, empate. Fluminense e Bahia, os dois na Copa do Brasil. O Fluminense poupou na Copa do Brasil, tá? O Bahia eu acho que vai poupar, porque o Bahia tem uma grande chance. Não é que o Fluminense não tenha chance de passar na Copa do Brasil. O Fluminense tem chance de passar sim. Só que a prioridade do Fluminense não é a Copa do Brasil, tá? Desculpa o barulho, é uma serra que está tendo aqui perto, eu não sei onde é. Tá, uma serra, eu não sei se está cortando grama, está cortando piso, eu não sei o que é, mas tem uma serra que começou a fazer um certo barulho aqui, desculpe, tá? Mas agora já estou quase no final do vídeo, eu não vou parar. Fluminense e Bahia, como eu estava falando, o Fluminense, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Ó, eu acho que é de grama, o Fluminense, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, a prioridade do Fluminense é o Campeonato Brasileiro. Então,
O Fluminense vai com o time principal até porque poupou na Copa do Brasil. E o Bahia eu acredito que vai dar uma mexida. O Rogério Ceni vai dar uma mexida, vai até com um esquema diferente, deve poupar Cauli, Everton Ribeiro, quem sabe, vai dar uma mexida. Talvez o Bahia jogue até um time mais reativo. Eu vou de Fluminense ou empate. Fluminense do empate. Porque o Bahia, na minha opinião, vai com o time mexido. Se o Bahia fosse com o time principal, na minha opinião, daria Bahia. O Bahia é mais forte que o Fluminense, na minha opinião. Se o Bahia tá com o time principal hoje, o Bahia ganhar do Fluminense aqui no Maracanã. Mas o Bahia, para mim, vai mexido. Então, para mim, da Fluminense ou empate. Atlético Paranaense e Grêmio, os dois na Copa do Brasil também. Atlético Paranaense abriu uma boa vantagem em cima do Bragantino e o Grêmio empatou. Só que o Atlético Paranaense está na parte de cima da tabela e o Grêmio lá embaixo. O Grêmio vai ter que haver. O Grêmio não pode poupar pensando em Copa do Brasil. Tá de sacanagem, né? Atlético Paranaense e Grêmio. O Atlético Paranaense pode poupar um ou outro. Na minha opinião, Atlético Paranaense e Grêmio é um jogo muito apertado, muito complicado, independente das mudanças. Mas, na minha opinião, dá Atlético Paranaense ou empate. Palpite duplo, Atlético Paranaense ou empate. Internacional e Palmeiras também no domingo. Internacional fora da Copa do Brasil e o Palmeiras com a situação complicada, que o Palmeiras foi quase... O Palmeiras só não foi humilhado pelo Flamengo porque só tomou de 2. Mas então a crise está lá no Palmeiras. Será que o Palmeiras vai poupar contra o Internacional? Porque o Palmeiras poupou contra o Vitória e perdeu em casa. E aí toma uma sapatada do Flamengo. Né? Será que vai poupar de novo? Aí poupa de novo e não se classifica em cima do Flamengo? Fudeu. O Internacional vai com o que tiver de melhor. Né? Cara, Internacional e Palmeiras. Para mim, vitória do Internacional. Para mim, o Internacional vence o Palmeiras e aumenta a crise do Palmeiras. E fechando a rodada, segunda-feira, Cruzeiro e Fortaleza. Os dois não estão na Copa do Brasil, então os dois vão completo. Os dois na parte de cima da tabela. O Cruzeiro é o quinto e o Fortaleza é o quarto. Os dois, nas últimas cinco rodadas, o Fortaleza ganhou 4, empatou 1, e o Cruzeiro ganhou 4 e perdeu 1. Então, num momento muito bom. O Fortaleza, dos que estão em cima, é o que está vivendo o melhor momento. Cara, Fortaleza e Cruzeiro. Jogo complicado. Fortaleza e Cruzeiro. Jogo muito complicado. E muito igual. Jogo complicado e muito igual. Cara, eu acho hoje os dois times muito parelhos, mas eu acho com as contratações, o elenco do Cruzeiro tá começando a dar mais opções que a do Fortaleza. Só que o time do Fortaleza é mais pronto, né? O time é mais pronto. Cara, Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza. Cara, bom jogo. Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro e Fortaleza. Cara, Cruzeiro e Fortaleza. Mas... Cara, eu vou de empate ou Cruzeiro. Empate ou Cruzeiro. Nesses jogos aqui, quais são os jogos que eu acho que o mandante pode vencer? É só uma opinião. Vitória e Cuiabá, o mandante pode vencer. Vasco e Bragantino, o mandante pode vencer. São Paulo e Flamengo, o mandante pode vencer. Fluminense e Bahia, o mandante pode vencer. Atlético Paranaense e Grêmio, o Atlético Paranaense pode vencer o mandante. Internacional e Palmeiras, o Internacional pode vencer. E Cruzeiro e Fortaleza, o Cruzeiro pode vencer. Mas também, quase que na mesma proporção, né? Onde os visitantes podem vencer. O Fortaleza pode vencer fora de casa. O Grêmio pode vencer fora de casa. O Bahia pode vencer fora de casa. O Juventude pode vencer fora de casa. Eu acho que o Flamengo também pode, se não for muito mexido. O Botafogo pode vencer fora de casa. O Atlético Mineiro tem toda a chance de vencer fora de casa. O Bragantino. Ou seja, muito poucos jogos aqui. Tem um que vai falar, não, esse aqui é certo, esse aqui não perde. É muito difícil, cara. Muito difícil porque tá muito equilibrado, cara. Muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo.
Com o time completo, talvez os 2 jogos que pudesse ter isso aí fosse Criciúma, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Botafogo. Né? Botafogo completo, Atlético Mineiro completo. A gente pode falar, não, isso aqui eles ganham. Mas eu não acredito que Atlético Mineiro e Botafogo vão completos. Tá? Mas é só umas dicas. E aí, vocês veem o que vocês fazem, mas é uma rodada muito parelha. Então tá aí a minha análise, os meus palpites. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.